Ok, boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais um evento da World Investor Week no Brasil, uma campanha mundial da IOSCO para promover a educação e a proteção dos investidores, que é organizada pelo Comitê de Proteção de Investidores de Varejo da IOSCO, que é esse organismo internacional que reúne todos os reguladores de mercado de capitais, cerca de 95% dos mercados. No evento de hoje, que é organizado pelo Laboratório de Inovação Financeira da CVM, do BID, da BDE e da GIZ, o Lab que para promover o desenvolvimento sustentável, nós vamos ter aqui uma discussão que continua a discussão de ontem, extremamente focada na temática de tecnologias financeiras, do GT de Fintech, do Lab, e especialmente ligado a uma frente de tokenização. Ontem, as pessoas envolvidas diretamente nessa frente de trabalho fizeram a apresentação de um protótipo conceitual do estágio em que estamos nesse trabalho e receberam sugestões e comentários. E hoje, ligado àquele evento de ontem, temos aqui um debate super instigante, moderno, atual, enfim, bastante relevante para o mercado de capitais e para o sistema financeiro nacional, abordando a nova fronteira do mercado de capitais, o nosso foco aqui, com a tokenização de valores imobiliários, Security Token Offerings, um panorama internacional e com uma discussão. Eu tenho aqui vários colegas que estão apresentados aqui, vocês podem, acredito que vocês estão vendo a tela, que integram essa frente de trabalho, alguns desde o início, outros se juntaram depois, mas é um trabalho de entidades voluntárias que querem fazer com que o setor avance, a regulação avance e que a gente promova a inovação financeira no mercado de capitais e no sistema financeiro como um todo, de uma forma articulada, coordenada, em conjunto com o regulador. A CVM vê essa iniciativa com bons olhos, ela participa ativamente, ela é fundamental para o desenvolvimento do mercado e eu entendo que essa discussão aqui faz parte dessa grande frente de trabalho para promover a inovação. Divide comigo essa abertura, depois a gente vai passar para os palestrantes, o Ronaldo Faria, que tem uma larga experiência no tema. Coincidentemente, trabalhamos juntos na CVM, ele, durante um período da etapa, eu sou um pouco velho de CVM, né? Enfim, ele era novinho, mas ele trabalhou na CVM vários anos, com sistemas lá, enfim, até nós fomos usuários, e realmente agora é uma satisfação reencontrá-lo aqui, ele já em outra parte de sua vida profissional, trabalhando nesse tema que é tão instigante. A gente vai fazer a divisão aqui da abertura com ele. Ronaldo, não sei se você quer falar alguma coisa, aí a gente subiria já a apresentação. Vasco, muito obrigado. Falei, acho que, como você disse, né, é um tema muito instigante, um tema inovador, né, e isso vai muito que a gente sempre buscou, né, desde que a gente trabalhou junto, a gente também sempre buscou inovação, e como diz o próprio tema, né, é uma nova fronteira do mercado de capitais, e a gente vai conseguir trazer esse tema e mostrar como é que está no mundo hoje, né? Isso está andando, que a gente também está à frente nesse debate, seja no GT, mostrando tudo que pode ser feito na tecnologia, para a gente chegar, né, no grande gol no final, realmente fazer uma tokenização de valores imobiliários com toda a segurança e com toda a governança que precisa ser feita, né? Então, acho que é bom botar a apresentação aqui. Sim, e muito obrigado. Eu também agradeço aqui ao Courtney, ao Fernando Carvalho, a Juliana Falkman, o Paloma Sevilha e o André Portillo, que integram esse grupo, Mãos na Massa. Toda sexta-feira a gente tem lá o nosso encontro para discutir essas soluções e agradecendo a eles, eu também faço registro àqueles que participam do GT, que não estão hoje aqui, participaram ontem, e o Carlos Maurício Mirandola, que desde o início liderou esse trabalho e sempre se mostrou muito aberto, como era também estávamos alinhados nos valores, a essa abordagem imparcial, enfim, aberta a novos entrantes, a ter uma discussão. Eu acho que isso só enriquece o trabalho. Então, se alguém puder me ajudar aqui a subir a apresentação,
enquanto ela está subindo, eu acho que a gente está com um momento muito interessante para fazer essa discussão internacional, porque recentemente o chairman da CVM norte-americana, né, o SSC, o Jay Clayton mencionou numa entrevista, foi bem recentemente, a visão de que talvez, né, possivelmente, cheio de condicionantes, mas enfim, isso não é uma declaração com palavras ao vento, dizendo que talvez as ações no futuro se tornassem, as ações das companhias de Estado, tokenizáveis, e essa fosse a nova realidade. E num statement conjunto com outro regulador americano, que tem uma atuação especificamente aí no que diz respeito às moedas, né, eles falaram da importância dos stablecoins e que, eventualmente, a decisão se um stablecoin seria uma security poderia ser objeto de uma consulta SEC. Eles têm um Fintech Hub para que eles analisassem o caso e dissessem. Então, é um movimento internacional. A IOSCO, em fevereiro desse ano, publicou um report com considerações sobre como regular, então já está se discutindo como regular as plataformas de criptoativos, e isso foi em fevereiro desse ano, as questões. Então, é um movimento que acontece, o Brasil não pode ficar de fora. Eu trouxe aqui, e com a ajuda dos especialistas, alguns slides, se a gente puder passar, para essa visão geral do Security Token Offerings do mundo e a gente pensar aqui nas possibilidades para o Brasil. Como vocês podem ver nesse slide, nós tivemos aí já, o número não é tão expressivo, mas temos já diversos casos de Security Token Offerings, especialmente nos Estados Unidos, né, nos países desenvolvidos, principalmente sendo ofertados para o público. 34 casos nos Estados Unidos, 14 na Suíça, no Reino Unido, enfim. Acho que temos aqui o desafio de colocar um azul aí nesse mapa, onde está o Brasil, em breve. No próximo slide, eu acho que tem uma outra visão desse estudo que é bem interessante, se puder a secretaria mudar o slide, de como as indústrias, né, especialmente as áreas que foram, enfim, para os quais o funding dessas ofertas foi direcionado. Você vê que na área de finanças e banking é o principal, mas há algumas coisas aqui para real estate, para tecnologia, inclusive na área de healthcare, e um número razoável de ofertas olhando tickets maiores, como acima de 100 milhões de dólares, o que seria aí mais de 500 milhões de reais, quase uma oferta de bolsa aqui no Brasil, né? Ainda que em circunstâncias diferentes. No outro slide, aí eu também vou pedir uma ajuda de vocês para mudar, a gente tem uma visão interessante aqui da tecnologia, Ethereum realmente predominando, e um dado que eu particularmente achei muito interessante, com 75% das ofertas focadas em equity, o que eu acho que é uma notícia auspiciosa para um regulador de mercado de capitais como a CVM. E acho que isso permite chegar no próximo slide, nesse overview aqui muito rápido, porque o prato principal não é aqui a CVM, mas sim o grupo que está aqui discutindo, que vai fazer a discussão técnica. Eu acho que é para a motivação desse grupo de trabalho no Lab, para a atuação da CVM, e aí eu passo a palavra aqui para o colega Ronaldo Faria. Perfeito, Vasco. Eu acho que, como a gente viu nos slides anteriores, tem um espaço gigantesco, né? Assim, isso hoje já está sendo feito no mundo, né? Jurisdições pioneiras já começaram a tratar o tema, como a gente também já tem tratado aqui no Brasil, e isso já está sendo feito lá fora. Eu acho que aquela informação, né, de ter realmente uma oferta aí acima de 100 milhões de dólares, uma quantidade significativa, isso mostra que isso vai ser realmente o novo IPO, né, de forma, ainda mais juntando com o que foi dito pelo chairman da SEC. Então, a gente está seguindo nesse caminho, e o grupo de trabalho, né, que todos aqui fazem parte, a gente tem tratado essa questão da tokenização e disso encaixar na regulação, né? Porque toda inovação vem primeiro e depois a regulação ela entra junto.
né? Então, assim, a gente reúne especialistas no lab muito profundos de regulação, que conhecem profundamente a regulação, e do setor de tokenização e do mercado financeiro de forma geral, para a gente poder discutir isso de uma forma muito atômica, né? E sair com um negócio e falar assim, poxa, aqui a gente está com pessoas que conhecem muito tokenização, conhecem da regulação profundamente, estamos com o regulador junto para discutir isso. Então, esse lab é muito importante e a gente discute esses temas, né? Essa discussão com a CVM é extremamente favorável, e isso mostra, acho que a CVM, né? Desde que eu trabalhei lá atrás, né? Especialmente na sua figura, acho que a gente sempre teve essa questão de buscar inovação, olhar sempre para fora, olhar o que está sendo feito, e isso é muito importante, e a gente olhar o mundo, né? Como é que está como é que estão os security tokens no mundo, o que tem sido feito, quem está, né, botando a cara primeiro, quais os problemas são enfrentados, e a gente fazer uma coisa extremamente segura, né, que o Brasil hoje tem essa segurança total no mercado de capitais, graças à CVM, que faz esse trabalho muito assertivo, e a gente fazer o mesmo para o security token, fazer algo junto, né? Então, essa abertura, né, do regulador estar junto com a gente, discutindo, mostrando, é essencial para o que a gente vai discutir. Não vou perder muito tempo também para passar aqui, mas só falando um pouquinho o que vai ser os tópicos. A Juliana Falcon, minha amiga aqui do mercado Bitcoin, vai falar da regulação internacional, né, dos STOs e tokens. Então, nas jurisdições pioneiras, como é que está a IOSCO nisso. O Fernando Carvalho também vai falar quais os STOs estão em andamento hoje no mundo, né, e as principais ofertas que tem no formato realmente de token. A Paloma, da CIP, vai falar dos custodiantes, que é uma grande questão, né, quando a gente fala de security token, a gente mencionar como é que funciona a custódia desses ativos, né? Não é como um ICO, que as pessoas não se preocupam, isso onde está, onde fica esses tokens, né? Então, aqui é uma coisa regulada e séria. Então, custodiante é essencial. E a gente trouxe o Portilho do BTG, ele não faz parte do grupo, mas a gente convidou ele aqui porque tem um case de sucesso, né, que foi feito pelo BTG, e usando ativos brasileiros, né, e que foi feito lá fora, para poder falar como é que isso foi feito. Então, vou passar a palavra para a Ju, e aí para ela poder falar dessa regulação internacional e como está hoje no mundo esses cases. Boa tarde a todos. Obrigada, Ronaldo, pela apresentação gentil. Agradeço também ao Vasco pela oportunidade, todos os colegas que estão hoje com a gente fazendo esse painel, os demais colegas também que participam ativamente do grupo. E eu estou com um tema que eu diria que é no mínimo ousado, né? Falar de forma rápida sobre regulação internacional relacionada a STOs e tokens no mundo. O que eu me imaginei para falar sobre isso é tentar, de alguma forma, dar um tratamento pedagógico mesmo no tema, cortar o que seria mais interessante, os highlights, porque até mesmo pensando no painel que acabou agora há pouco, que falou só sobre regulação em Hong Kong, eu imaginei que eu não ia conseguir em 15 minutos, 20 minutos, abordar todos os temas relacionados a isso. E a ideia, eu acho que hoje é mais mostrar que tem bastante coisa acontecendo no mundo todo e que todo mundo também está testando e está andando conforme vai descobrindo o que está acontecendo, mais do que realmente entrar, se aprofundar nas matérias e entender o porquê e os detalhes de cada uma das regulações. Então, para começar a falar, como que eu separei, né? Regulação internacional é um tema muito amplo. Então, a ideia aqui foi separar basicamente em duas vertentes. Uma da regulação transnacional, a regulação dos órgãos multilaterais, né? E nisso aqui eu coloquei de exemplos a própria ONU, né? Que é a International Organization of Securities Commission, o BIS, né? Coloquei também a OCDE
e a própria União Europeia, como exemplos dessa regulação transnacional, que tem um caráter de soft law, ela é mais diretiva, é uma norma que não é tão vinculante, né? Mas vincula de alguma forma os associados. E também vamos falar sobre a regulação em algumas jurisdições estrangeiras. Aqui eu coloquei só a título de exemplo, o Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong, Alemanha e França. A ideia, na verdade, é ter essa visão geral sobre o que está acontecendo no mundo. Pode passar. E eu tentei aqui, pegando isso daqui foi baseado basicamente num trabalho de Cambridge, né, que fez essa análise em 2019 sobre os tokens no mundo, sobre como é que estão sendo vistos os STOs, e eu achei muito interessante essa forma que eles analisaram. Então, aqui e assim, voltando a ter um ponto atrás, um dos pilares da regulação sempre de alguma forma, minimizar ou mitigar falhas de mercado. Então, quando a gente está falando de regulação, a gente sempre pensa em como objetivos até mesmo que tem no paper da IOSCO, sobre proteção do investidor, mitigação de risco sistêmico e concorrência, né? Como objetivos da regulação. E aqui é a análise, né, de como que a gente vai fazer. Eu trouxe esse desenho de engrenagem porque tudo, na verdade, é muito conectado. E a gente tem percebido isso no nosso dia a dia do Lab, que não tem como a gente falar sobre natureza, a emissão de natureza do token, o que é o token, o que ele representa, como ele vai ser instrumentalizado, sem falar da geração, da criação do token, da emissão, da negociação e de atividades auxiliares, tantos que já existem hoje no mercado tradicional, como também novas atividades que são necessárias com relação a esse token. Então, começando por natureza e formalização, a primeira pergunta, na verdade, que se põe qual que é a natureza do token? O que é o token? Ele é, na verdade, um arquivo físico? Ele existe de forma física? Ele existe de forma eletrônica? Ele existe numa tecnologia de registro distribuído, que é o DLT? Essa é a primeira pergunta que se faz, né? Até mesmo porque o movimento de desmaterialização ocorre desde a década de 70, né? Inconscientemente você vai pegar esse hábito, não vai ligar quando... Olá? Então, na verdade, isso acontece desde a década de 70, todo esse processo, né, de desmaterialização. Isso também ficou muito forte nessa última década, em que a gente tem a presença, por exemplo, das centrais depositárias, também participando desse processo de desmaterialização. Daí, quando a gente pensa no token, por exemplo, como ele existe, ele sempre foi utilizado como instrumento de segurança. E quando ele começou a ser inserido nessa realidade de tecnologia de registro distribuído, ele começou a ter outras possibilidades de utilização e é isso que vem sendo explorado. Então, acho que a primeira possibilidade que todo mundo pensa é a questão de pagamento, que é quando começou, por exemplo, o Bitcoin. Ele pode ser utilizado como meio de pagamento. Se isso e também tem toda a questão disso ser ou não o meio de pagamento ser ou não, ter ou não força legal dentro de um determinado estado. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente pensa. O segundo é sobre utility, quer dizer, dar acesso a um serviço ou uma plataforma. Também foi uma das formas de categorização desse token. O terceiro, é o investimento. E talvez esse seja o que, para a gente, seja mais importante para analisar, porque o security token nada mais é um token que tem essa característica de ser valor mobiliário, ele é um security. E isso vem sendo utilizado para conseguir categorizar o que é cada um, dar as funções para o token. Apesar disso tudo... de mutar o seu, e eu mutar aqui, você não está aparecendo. Desculpa, problemas tecnológicos. Apesar disso tudo, do token ter nascido dessa forma, o que se tem percebido no mundo? Que há uma falta de uniformidade terminológica. Então, aquilo que a gente chama de token, há regulações que chamam de ativo digital. Há outras regulações que chamam isso de ativo virtual. Então, assim,
os problemas, na verdade, os desafios começam pensando que você não tem nenhuma uniformidade na terminologia a ser utilizada. E até o próprio conceito de token dentro dessas regulações, ele muda. Então, tem regulações, por exemplo, que tem um conceito mais restrito que considera um token somente o token que tem uma função específica dentro de uma rede, uma tecnologia de registro distribuída, uma DLT aberta. Tem outras que consideram não, que token é tudo, é um conceito mais amplo, que pega a rede aberta, a rede fechada, independente dessa função que ele exerce. Então, e além disso, ainda tem tokens híbridos. Então, a gente vê que ainda tem muito para se andar e se entender sobre essa natureza e a formalização do token. Fora isso, tem a própria questão da geração e da emissão, né, e negociação do token. Então, por exemplo, com relação à geração e emissão, tem tokens que nascem de acordo com as regras da própria rede, do próprio protocolo. Então, eles nascem de acordo com o que está dentro do algoritmo. Então, por exemplo, é nesse caso que você pode ter um token surgindo por meio de uma mineração, né? O minerador encontrar esse token, porque é a regra, e esse minerador, ele cumpriu com determinados quesitos, como tem tokens que nascem de uma forma mais centralizada. O que significa? Um participante específico imputa as informações para que haja geração daquele token. Eu acho que esse exemplo, ele é mais alinhado, tem mais a ver com o dia a dia do mercado de capitais. E a própria negociação, que também hoje tem bastante possibilidades. Então, negociação você pode ter dentro da própria rede, de acordo com as regras da rede, e essa negociação é chamada de negociação on-chain, que acontece dentro da própria rede de DLT, que é uma possibilidade, que tem pontos muito positivos, como, por exemplo, a rastreabilidade que isso dá, a transparência dessa operação, como também tem operações hoje de negociação que são off-chain. Eles acontecem fora da rede, acontecem, por exemplo, em exchanges. Então, também tem essas duas possibilidades de negociação do próprio token. E, por fim, tem a questão das atividades auxiliares, que é basicamente tem atividades que já existem, como, por exemplo, custódia. Custódia hoje é uma atividade que já existe para valores imobiliários e outros ativos no mundo. Só que a gente percebe que o token, por nascer nesse formato, numa rede distribuída, ele ser descentralizado, ele tem uma forma diferente de circular, a atividade também de custódia precisa ser adaptada, ela precisa corresponder, e eu não vou me estender muito nisso, porque tem uma parte do painel que é só sobre isso, mas essa atividade, ela também precisa corresponder, precisa se adequar a essa nova realidade. E tem atividades novas que surgem, por exemplo, a tokenização. Quem é se pensando numa tokenização centralizada, quem é a entidade que faria essa tokenização? Qual que é o papel dela? E tudo isso é muito mais importante, toda essa cadeia é muito importante, pensando no mercado hoje, porque cada agente tem uma função específica dentro do mercado e tem uma responsabilidade relacionada a essa função. Então, hoje o mercado ele é formado com esses agentes que eles têm funções de guarda dentro do mercado. Então, essas atividades auxiliares também acabam ingressando nessa questão de gatekeepers do mercado. Pode passar. E aqui foi mais um pouco do como que aconteceu o processo de regulação no mundo. Então, o processo de regulação no mundo começou com algumas considerações de bancos centrais ou entidades similares sobre o que é o Bitcoin. Isso também a gente conseguiu ver esse movimento no Brasil. Depois desse passo sobre considerações sobre o Bitcoin, veio um segundo passo, que era que a gente começou a escutar termos como ativos virtuais, ativos digitais, criptoativos. Posteriormente, ou quase concomitantemente, isso daqui não é exatamente uma ordem cronológica, começaram a aparecer regras de prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção ao financiamento ao terrorismo, por exemplo, para moedas virtuais. E
depois desse cenário, a gente começou, isso é mais recente, começou a escutar falar sobre ICO, Initial Coin Offering, e também sobre STO, Security Token Offerings. Essa é a parte mais recente. E o interessante é que, conforme foram surgindo esses termos, começou a ter em cada um dos países, cada uma das jurisdições, um movimento para regular isso. Então, quando a gente... Desculpa, pessoal, eu caí aqui da rede. Estou usando... Ih, estou usando 2. Com relação a isso, começou a ter, então, uma série de respostas regulatórias a esse processo. As respostas, basicamente, foram 3. Aplicação de leis existentes, então, na verdade, você já tem uma lei específica, você tem, e a partir disso, você tem alguma consideração de um regulador para falar que aquela lei também se aplica ao caso específico de STO. Você tem a outra resposta regulatória, foi adaptação de regulações, então você teve aditivos, emendas às regulações e leis existentes para falar que aquela lei também compreendia os criptoativos, e você também teve uma terceira vertente que foi novas regulações, novas leis para falar sobre criptoativo. Como exemplo, eu coloquei aqui, como aplicação de leis existentes, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que já tem uma lei de mercado de capitais, já tem uma regulação sobre isso, e o que ele fez? Ele, na verdade, teve a aplicação do Howey Test para falar que, na verdade, aquelas regulamentações também se aplicavam a criptoativos. Eu coloquei também o exemplo da Suíça, que hoje também já não é tão bom, porque a Suíça acabou de soltar uma regra específica de custódia, mas com relação à regulamentação de mercado de capitais, ela tomou a mesma medida. Adaptação de regulações, a gente tem o caso da Alemanha, que falou, por exemplo, sobre autorização de plataformas, tem o exemplo do Reino Unido, que também adaptou a regulação, com também o caso que ele também fez o sandbox dentro do Reino Unido, e também tem a questão da própria União Europeia, que também adaptou sua regulação, por exemplo, o MiFID. E novas regulações, aqui a gente tem o caso da França, que fez uma regulamentação específica para criptoativos, o caso de Malta, que fez uma regulação só para falar de criptoativos, e também Hong Kong, que foi até o objeto do painel anterior. Vou passar. E aqui um pouco da regulação transnacional. Basicamente, o que a gente tem de regulação transnacional que mais relevante, pelo menos para esse painel, a gente teve uma regulamentação da OCDE, que falava sobre a tokenização, como que se dava o processo, os impactos dessa tokenização, fazia também faz um paralelo com a questão de securitização. O BIS, que recentemente falou sobre o tratamento prudencial dado a criptoativos, principalmente pensando na custódia por instituições financeiras, e a regulamentação da IOSCO. A IOSCO sempre traz preocupações relacionadas ao criptoativo dentro do mercado de capitais, sendo considerado security, e também trouxe recentemente, como o Vasco falou lá no começo, a questão do tratamento dado às plataformas de negociação de criptoativos. Com relação a isso, a preocupação dele tem a ver com o acesso, como que vai ser feito o acesso a essa plataforma, o onboarding, quem vai fazer QIC, quem vai fazer todas as regras relacionadas à lavagem de dinheiro. Tem também uma questão do próprio funcionamento dessa plataforma ser diferente, ser mais integrado. Então, tem uma questão, por exemplo, de conflito de interesses dessa plataforma atuar.
tem questões relacionadas à custódia do ativo, como que essa plataforma vai fazer essa custódia desse ativo, tem questões também relacionadas à tecnologia, risco tecnológico, continuidade de operações, e que são riscos, na verdade, que hoje já tem nas plataformas, nas infraestruturas de mercado, dentro de todo esse regramento. Então, na verdade, a gente tem essas preocupações relacionadas à plataforma de negociação de criptoativos, que são preocupações já existentes hoje no mercado, com alguns adicionais, como, por exemplo, a questão do acesso, porque hoje a infraestrutura de mercado, você acessa por meio de alguém, você é cliente de uma outra estrutura, de um outro auxiliar, e você acessa essa plataforma. Quando você passa a dar o acesso diretamente ao investidor, quer dizer, ele passa a ter maior protagonismo nessa operação, você começa a ter maiores cuidados, até para proteger o próprio investidor. Então, isso está endereçado dentro das preocupações da IOSCO e o próprio conflito de interesses, né? Se a plataforma está vendendo algo e, ao mesmo tempo, ela faz essa conexão com o investidor, como que fica a questão do conflito de interesses dela, que é quase algo natural? Isso tudo está sendo trazido hoje pelas regulamentações. Para finalizar, só uma ideia que é basicamente o que tem acontecido hoje no mercado e no mundo. O caminho se descobre caminhando. Todo mundo está tentando, aos poucos, e testando essas regulamentações, e conforme vão acontecendo as novas... vai havendo inovações, vão acontecendo novas operações, essas regulamentações estão surgindo como resposta. E é um movimento mundial. Então, mundialmente, não tem ninguém que está super avançado, está todo mundo mais ou menos no mesmo passo, descobrindo as coisas. Recentemente, também nos Estados Unidos, por exemplo, o FINRA falou sobre custódia de criptoativos, e a gente vê que tudo está sendo passo a passo. Conforme vai se descobrindo a nova realidade, vai se dando uma resposta. E a gente vê que isso não acontece só no Brasil. Todo mundo está nesse mesmo ritmo com relação a criptoativos, tokens e STOs. E é isso. Deixa eu... Voltei aqui. Juliana se transformou em Ronaldo agora, para a tristeza do painel, né? Mas então, acho que seguindo, acho que é legal a gente dar esse overview de como está no mundo, né? Acho que a Juliana apontou muito bem que são regulações muito novas e que todos estão realmente andando para o mesmo caminho. Então, assim, por se tratar de security, se tratar de equities, de empresa, são coisas realmente grandes de serem tratadas, né? E realmente nível mundial. E agora o Fernando vai mostrar quais essas ofertas hoje estão em andamento no mundo, né? A gente mostrou no início um panorama, a gente quis dar uma geral, né? O Vasco e eu ali mostrar como é que foi 2019, para ter um número geral de como isso foi feito. E agora, né, no mundo, mesmo o mundo aí, né, durante, nem mais pós-pandemia, né, a gente ainda tem muita coisa em andamento, e o Fernando vai explorar aí. Fernando, vai que é sua. Você está no mudo aí. Boa tarde a todos. Eu estava no mudo. Boa tarde a todos, tudo bem? Ronaldo, obrigado pela introdução. Boa tarde aí aos colegas que estão no painel também. Ao público participante. O objetivo da apresentação é falar um pouquinho sobre esse ecossistema, né, de STO, de Security Token Offerings no mundo, e as principais movimentações que estão acontecendo nessa área. Antes de falar propriamente desse mercado, acho que é interessante dar um pano de fundo. A Juliana falou um pouquinho sobre isso na apresentação dela. O volume de ofertas públicas utilizando tokens criptográficos no mundo, ele se iniciou mais ou menos por volta de 2013, quando ocorreram as duas primeiras ofertas públicas oferecendo tokens criptográficos para investidores, né? Isso nasce, uma tecnologia nova que nasce antes mesmo de haver regulação para a área, né? Então, grande parte do volume das emissões que aconteceram
até os dias de hoje acontecendo através de mecanismos de emissão, né, que são o ICO e o IO, né, que são Initial Coin Offerings e Initial Exchange Offerings. Então, acontecem dentro de um ambiente não regulado ou com uma regulação em formação, né? E os Security Token Offerings já são sujeitos a um marco regulatório mais robusto, dado que são valores imobiliários, e está iniciando esse processo, como a Juliana falou, de construção dessa regulação globalmente, né? Então, fazendo um paralelo com outras tecnologias e outras indústrias, um paralelo que a gente gosta muito de traçar é com a indústria de streaming, né? Então, até que a gente chegasse às plataformas atuais de streaming, como Spotify, Netflix, etc., a gente passou por um processo de evolução da tecnologia, né? Quem não lembra das ferramentas como Napster ou outras ferramentas onde você conseguia acessar um conteúdo sem ter nenhum tipo de pagamento de direito autoral. Então, quando a gente traça esse paralelo para o mercado de valores imobiliários, é algo muito parecido com o que está acontecendo com essa nova tecnologia. Então, os ICOs e os IOs acontecem em ambientes pouco ou não regulados, mas já são um número substancial, né? Então, as captações totais de ofertas públicas de tokens criptográficos atingem, aí, segundo o estudo aí da PricewaterhouseCoopers, cerca de 31 bilhões de dólares nos últimos 6 anos, né? Esse dado é atualizado até outubro do ano passado. Então, é um mercado inegavelmente grande e que demanda realmente uma criação de infraestrutura, tanto na ótica tecnológica quanto regulatória. Aqui a gente tem um resumo desse mesmo estudo da Pricewaterhouse com relação às maiores ofertas públicas de tokens do ano passado. E ainda as maiores ofertas públicas não são STOs, né? Não são Security Token Offerings, ainda são ICOs ou IOs. A maior deles foi a do EOS, né? De uma plataforma, de um protocolo de blockchain, mas a gente vê que são montantes extremamente relevantes. Aí são as 15 maiores do ano passado, dos últimos 2 anos, superam 100 milhões de dólares, né? Então, é um mercado que está sendo bastante observado e esse entendimento para criar regulação é extremamente importante. Nesse slide, a gente tenta organizar um pouco como é que a gente espera que essa curva vai evoluir, né? Então, a gente entende que vai continuar havendo movimento de emissão de tokens criptográficos que não são lastreados por valores imobiliários, né? O que a gente chama de non-security assets. E embaixo da linha, né, a gente imagina que vai haver uma evolução nesse mercado de security tokens, né? Então, são tokens lastreados por valores imobiliários. Esse processo começa e há uma evolução de maturidade, tanto de infraestrutura tecnológica quanto de regulação de mercado, mas ele começa lá atrás com os utility tokens, né, que são as criptomoedas, como a gente conhece. Elas começam esse processo de ofertas públicas tokenizadas. Nessa área de ativos não security, a gente acredita que vai haver uma evolução. Já existem alguns exemplos, inclusive no mercado brasileiro, né, de tokenização de non-security, né, como o exemplo aí da tokenização de precatórios e recebíveis. E acreditamos que vai haver uma evolução que já está acontecendo no mercado internacional de tokenização de ativos infungíveis, né? Então, imóveis, obras de arte, existem diversos projetos globalmente trabalhando esses segmentos de mercado, de fracionar ativos intangíveis e dar liquidez à negociação desse tipo de ativo. Quando a gente olha o universo que interessa mais a todos, que é esse universo aí das securities, né, dos valores imobiliários, a gente entende que provavelmente o início do movimento vai estar ligado a essa parte de active crowdfunding, né? A gente vê globalmente, já existem plataformas negociando, e no Brasil, dentro do marco da 588, a gente acredita que vai ser uma área promissora, né? E isso vai evoluir futuramente para outras classes de ativo. Acreditamos que equity, títulos de dívida, debêntures, cotas de fundo de investimento
futuramente vão ter sua representação digital utilizando a tecnologia DLT blockchain. Tá? Acho que é super importante aqui entender que já existe um movimento de construção de novos projetos dessa área, mas a gente entende que os lançamentos e a transformar essa tecnologia em mainstream vai ser algo que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Esse slide mostra um pouco sobre a infraestrutura que está em desenvolvimento nesse mercado, né? Então, a gente vê uma série de plataformas tentando resolver a infraestrutura para esse mercado. Então, aqui está classificado, isso aqui é um estudo da Chain Partners, que organiza esses principais segmentos, né, do ecossistema de security tokens. A gente tem diversas plataformas de emissão, exchange e marketplace, então ambientes de negociação, alguns deles, inclusive, ligados a players incumbentes dessa área, né, a bolsas de valores e outros players relevantes. A parte de assessoria legal também se desenvolve com uma linha mais especializada. Custódia, que é outro ponto que o Ronaldo vai falar bastante na apresentação mais para frente, também é uma das áreas mais importantes de infraestrutura de mercado, é uma das que mais evoluem nos últimos anos. E a parte de compliance e know your customer, então, também bastante evolução nessa área de compliance, identificação de usuário, screening de informação de usuário, cadastro, etc. Então, o que a gente enxerga é que é um ecossistema em ebulição, com muitos novos players entrando e construindo soluções tecnológicas. E a gente vê que esse movimento acaba resultando num aumento da quantidade de security tokens no mercado. Isso aqui é uma ferramenta que organiza de diferentes fontes os security tokens em andamento, né? Chama-se sposcope.com, é um site aberto ao público. E aqui a gente consegue ver de uma forma mais organizada quais são os security token offerings que estão abertos para captação, especialmente no mercado americano, mas em outras jurisdições também. Tá? Então, é um início do nascimento de um ecossistema. E a gente entende que esse ambiente está migrando, né, desse modelo de startups ou de novas soluções para a integração dessa tecnologia com instituições incumbentes, né? Então, a gente vê algumas aquisições de startup nesse setor, alguns investindo em plataformas próprias, né? E aqui tem exemplos icônicos, como, por exemplo, a BEX, né, que é uma bolsa de negociação de ativos digitais da ICE, né, que é o grupo proprietário da New York Stock Exchange, a própria Nasdaq, uma iniciativa do Digital Assets também. A gente vê um movimento importante também da Fidelity, que é um dos maiores asset managers do mundo, criando um braço de Digital Assets na empresa, que hoje já oferece de forma operacional serviços de custódia. E aqui, acrescentando ao estudo da Chain Partners, o próprio BTG, né, que é uma instituição brasileira. Eu acho que o Portillo vai ter, na sequência, a oportunidade de apresentar o case do banco, né? Então, acho que basicamente o que a gente enxerga aqui é um movimento de instituições incumbentes do projeto, desenvolvendo projetos na área, né? Então, isso é uma parte muito importante para que o mercado e a adoção se massifique. E aqui um último slide, usamos esse slide na apresentação de ontem também, né? Mas mostra o tamanho de algumas instituições que já fizeram emissões utilizando a tecnologia, né? Então, grandes instituições, especialmente nessa área de dívida privada, já utilizaram blockchain como tecnologia aí de emissão de criptoativos, e a gente vê volumes extremamente substanciais, né? Até uma emissão governamental na Áustria. Então, sem dúvida uma tecnologia que está em processo aí de expansão, de adoção. Tá? Bom, da minha parte é isso. Passo agora para a Paloma. Deixa eu, Fernando, obrigado. Eu acho que você mostrou bem
como está sendo organizado isso no mundo. Eu acho que o ecossistema todo que está sendo montado, né, para realmente dar esse nível de governança que o Security Token precisa. Então, você vê já, de uma forma geral, já está tendo uma organização entre as exchanges, as plataformas, os custodiantes que estão olhando isso, né? E aqui a gente até fala agora, acho que é o ponto importante, que é algo que eu particularmente gosto muito, até, né, a gente trabalha muito em cima de custódia aqui no mercado Bitcoin, né, e aí nasceu até a nossa Bitrust, então ainda vai estar ali também, em breve vai estar ali naquele painelzinho. E aí a Paloma agora, a Paloma vai falar da parte realmente dos custodiantes internacionais, né, como é que o regulador enxerga isso, como é que é feito esse onboard, o operacional desses custodiantes e como isso hoje impacta o ecossistema e como isso favorece uma emissão, né, tokenizada realmente de valores imobiliários. Paloma, vai lá. Obrigada, Ronaldo, pela apresentação. Obrigada aos colegas que toda sexta-feira nos acompanham nesse trabalho intenso do grupo de criptoativos. E obrigada, CVM, pelo espaço aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. Antes de começar a falar dos custodiantes em si, eu queria pegar um minuto para a gente explicar um pouco a base de tudo isso, para quem não está ainda tão familiarizado com esse assunto. Principalmente quando a gente está lidando, assim, quais são as principais tecnologias quando a gente fala dos mecanismos de troca para criptoativos. A gente tem principalmente a criptografia, com o objetivo de proteger as informações, e tem o DLT em si, a rede blockchain, né, que é o ledger descentralizado, que é nada mais do que quando você tem uma base de dados eletrônicas compartilhada. Então, quando a gente está falando de criptoativo, eles são diferentes do que a gente está acostumado a ver como valores imobiliários ou ativos hoje. Aquele ativo existe em algum lugar, um criptoativo ele não existe numa forma física, ele só vai existir nessa base compartilhada de dados, que é o DLT, onde eles são gravados. E daí a gente também pode falar dos tipos de transação. É muito comum a peer-to-peer, onde você já negocia a sua criptomoeda, o seu criptoativo de forma descentralizada, direto de uma wallet para outra. E também bastante comum a parte de quando você entra com algum intermediário, que seja alguma exchange ou algo assim, para você conseguir trocar sua moeda mesmo, sua moeda fiduciária, por aquele token, seja criptoativo ou criptomoeda. Isso eu acho que a Ju falou um pouco antes também das negociações on-chain ou das negociações por meio de exchange. Então, nesse outro tipo, acaba tendo algum intermediário no meio do caminho. Geralmente, esses intermediários, eles já têm a responsabilidade de fazer o cadastro do cliente, fazer as verificações e fazer o onboarding, que é o que a gente fala, né? Ver se aquele cliente é ele mesmo, checar documentações e etc. Nesse sentido, quando a gente está falando das transações em blockchain, é muito importante a gente pensar e lembrar que elas dependem de um par de chaves, que são privadas e públicas. Tem o par de chaves privada e pública. E quando você perde as suas chaves privadas, você perde o acesso àquele criptoativo. Então, segura essa informação que ela é muito importante quando a gente fala do papel do custodiante, né, Ronaldo? Pode passar. Aqui tentando trazer um pouco do que está saindo de regulação internacional com relação ao papel específico do custodiante, como se fosse um custodiante digital ou um custodiante 2.0, que são responsáveis pelo criptoativo ou criptomoedas. A OCC editou recentemente uma carta, como se fosse uma explicação, reforçando que sim, os bancos ou essas FSAs, elas podem prestar o serviço de custódia para criptomoedas. E ela coloca ela traz assim algumas coisas que são principais para o serviço do custodiante, como o reporte financeiro, a segregação de contas. O custodiante também tem que fazer a segregação do patrimônio entre o que é do cliente e o que é dele. E aqui começa a entrar nesse quadrinho cinza uma parte de serviços que são muito mais técnicas e voltadas mais para criptoativo de fato, que é quando a gente começa a falar da guarda segura dessas chaves privadas. Como que a gente vai fazer isso? Eu posso colocar essas chaves privadas em alguma máquina que é completamente offline para ninguém me hackear.
eu posso fazer isso em alguma máquina que seja online, mas eu crio um processo de multi-assinaturas. Tem algumas formas de você oferecer esse serviço de acordo com cada tipo de wallet que a gente fala, né? Cold wallet, hot wallet, enfim. Para isso, você também tem que começar a pensar no controle de acesso físico. Se você tem aquelas máquinas offline, onde estão as chaves privadas, eu tenho que ter um controle de acesso a quem vai, de fato, mexer naquelas máquinas. Um serviço de segurança da informação super avançado, cybersecurity de fato, junto com criptografia, né? E tudo isso para você promover uma mitigação de hacking, seja hacking de tecnologia da informação de fato ou hacking social, você prevenir roubo, fraude. E para isso, a OCC ela levantou que talvez alguns serviços de auditoria especializada podem ser requeridos, no sentido de aprovar se aquele custodiante tem um processo de fato robusto o suficiente para fazer a guarda da chave privada para aquele cliente. E uma coisa interessante que a OCC trouxe, ela fala assim, ela discorre um pouco nessa carta entre todos os papéis, sobre todos os papéis que o custodiante tem, e especificamente esse da guarda, ela coloca como sendo uma atividade muito técnica, envolve especialidade em criptografia, cibersegurança, engenharia de software, engenharia de hardware. Então, ela coloca isso como uma atividade mais no ponto de safekeeping, que é uma guarda de fato, do que custódia. Ela começa a trazer essas questões à tona. Pode passar, Ronaldo. Da Comissão Europeia, saiu um draft recentemente, ainda uma minuta, sobre como eles pretendem regular o mercado de criptoativos. Então, essa minuta ela aborda diversos pontos além da custódia, ela não é específica de custódia. Além disso, ela também fala sobre como que deveriam ser as operações nas plataformas de trading, como que se dá a troca de um criptoativo pela moeda fiduciária, quando você está comprando um criptoativo usando reais ou dólares, moedas que a gente está acostumado no dia a dia. Como que deve funcionar a troca de um criptoativo por outro? Como troca de um criptoativo por uma stablecoin, ou uma criptomoeda por outra criptomoeda. Como que essas plataformas elas deveriam tratar a execução, a recepção e a transmissão de ordens dos clientes? Isso hoje está bastante ligado também ao serviço de custodiante, que acaba sendo representante do investidor frente às infraestruturas de mercado, dado que o acesso não é direto. Também trata de como que deveria ser a colocação desses criptoativos. E, além disso, ela traz alguns pontos que eu nem vou mencionar a fundo nessa apresentação, porque não é o foco, mas ela também traz alguns comentários sobre stablecoin, sobre o potencial delas se tornarem amplamente aceitas e o possível risco sistêmico que isso pode trazer. Então, ela aborda isso também, coloca algumas regras. E, o mais importante, ela fala de uma supervisão em conjunto para os emissores de tokens pela Autoridade Bancária Europeia, o EBA. Também são pontos bem interessantes. Mas, voltando para o foco que é a custódia, novamente, a norma da Europa, ela traz esse ponto de preocupação sobre a custódia envolver a guarda segura das chaves privadas ou o controle desse criptoativo em nome de terceiros. Quando a gente está falando de um criptoativo que está em blockchain, é um token, a gente já consegue entender que quem faz a guarda das chaves, se fizer a guarda de todas as chaves privadas, ele vai ter acesso ou controle do criptoativo em nome do cliente. Então, novamente aqui, você começa a colocar essa questão técnica bem aprofundada junto com os outros papéis que os custodiantes já estão mais acostumados a exercer. Pode passar, não. E, por fim, né, assim, dessa parte de regulação, também recentemente saiu o Swiss Blockchain Act. Eles trouxeram, foi quase como um retrofit da norma, onde eles passaram esse ato, mas eles mudam diversas normas, na verdade. E um dos pontos mais importantes foi um novo tipo de autorização para as infraestruturas de mercado que são baseadas em blockchain, porque é muito interessante que eles já assumem que você pode sim ter novas infras de mercado, mais baseadas nessa nova tecnologia, e que o interessante é que elas sejam supervisionadas. Como a gente faria para supervisionar essas infras quando a gente está falando de uma tecnologia toda nova?
eles também se preocuparam bastante com um ponto de como que você faz para recuperar os seus criptoativos em caso de falência, que seja da sua exchange, do seu custodiante. Como que funcionaria isso? Como que você segrega de fato patrimônio? Como que você assegura que aquelas chaves privadas que estão em custódia pelo custodiante digital vão de fato voltar ao domínio do cliente para ele ter acesso ao criptoativo? Da parte de custódia especificamente, é isso que eu estava comentando, de como que você faz essa restituição das chaves em caso de falência do provedor de serviços. Então, você tem que ter mecanismos e processos claros para que o cliente continue tendo acesso, mesmo em caso de falência do prestador de serviço. E de PLD, ele apenas esclarece que os tokens devem sim ter o mesmo tratamento que outros securities, ou seja, outros ativos. E isso é bem interessante. Pode passar, Ronaldo. E aqui, para fechar a apresentação de hoje, eu queria trazer um pouquinho de como é que funciona o operacional quando a gente está falando dessa parte, principalmente de guarda segura das chaves privadas. Aqui já assumindo que o detentor do token, o cliente, o primeiro passo, na verdade, é ele, quando ele adquire um token, passar esses tokens para a guarda junto com o custodiante. Mas esse é um processo muito simples. O custodiante manda um endereço para ele passa esses criptoativos para o endereço que o custodiante enviou e, a partir desse momento, o custodiante já consegue fazer a guarda das chaves, de acordo com o processo de cada custodiante, seja a maior parte do percentual em cold wallet, uma parte um pouco menor em warm ou hot wallet. O processo operacional ele fica um pouco mais complicado quando a gente começa a falar do cliente pedir aquelas chaves de volta para ele ter acesso ao recurso que está com as chaves privadas em guarda do custodiante. Então, aqui eu até tento separar um pouco aonde está o custodiante e aonde está essa guarda segura, de modo que o cliente ele vai pedir para o custodiante dele essa retirada e o custodiante ele pode ele mesmo fazer esse processo da guarda, que é toda a infraestrutura necessária de criptografia e máquinas, HSMs que sejam, ou ele pode subcontratar alguém. Então, ele pega essa ordem de retirada do cliente, passa para ou ele mesmo processa ou ele passa para quem está fazendo a guarda segura de chaves. Todo o processo de identificação do cliente fica com o custodiante, que é a responsabilidade dele. A partir disso, você tem uma assinatura, que é uma multi-assinatura, né, Ronaldo? Para você poder liberar esse recurso, essas chaves privadas, para o custodiante conseguir receber todas as transações, fazer as checagens de compliance PLD, pegar o ok final do cliente e aí sim liberar essas chaves privadas para o cliente ter acesso de novo ao recurso. É um processo, eu não sei se ficou muito complexo na hora de explicar, mas é porque ele é complexo de fato e dá para ficar mais complexo ainda se a gente começa a colocar cada etapa que tem dentro desse processo da guarda mesmo de chaves. Tudo isso é para trazer mais segurança quando a gente está falando de, poxa, se eu perder uma chave privada, eu perco acesso àquele meu dinheiro, aquele meu ativo. E isso a gente não passa tanto hoje no nosso modus operandi de infra de mercado tradicional. Então, para tentar manter o mesmo nível de segurança, que a gente começa a pensar nessas soluções tecnológicas e que os reguladores já estão de olho ao redor do mundo. Acho que o último ponto é, essas regulações são novas, o mundo inteiro está trabalhando nisso, está todo mundo discutindo ao mesmo tempo. E isso é legal porque no Brasil a gente também já está acompanhando todas essas evoluções e tentando trazer sempre as discussões mais avançadas o possível para a gente poder sair com algumas sugestões bem legais. Acho que é isso, Ronaldo. Muito bom, Paloma. Eu acho que você mostrou de uma forma, até essa parte complexa, né, que é operacional. Assim, a gente tem que ter uma arquitetura realmente rocket science quando a gente está falando de criptoativos, né, pela natureza do DLT, né, por ser uma transação irreversível, a gente tem que criar realmente mecanismos, né, de governança e segurança que existe no mercado tradicional, né? Então, acho que a figura do custodiante, né, seja fazendo essa validação de multi-assinatura, trazendo, sim, tecnologias com hardware extremamente complexos. Eu acho que a regulação internacional viu isso bem, né? Tanto a OCC, quando ela classifica bem o banco custodiante
e quando ela fala do especializado que faz a guarda, né? Como existem hoje players lá fora que já fazem isso, né? Que até ela classifica até como uma pré-custódia, que na verdade é quem faz todo esse operacional, que é a parte complexa. Então você junta os dois mundos, né? Você junta um mundo regulado que tem uma instituição financeira, né? No caso da OCC, que falou, os bancos nacionais, que já fazem a guarda de né, todo tipo de ativo possível, então são estruturas reguladas, né, na lupa ali, e que vão poder fazer essa guarda usando uma tecnologia que seja realmente seja extremamente complexa para poder dar governança e segurança, né? Então, eu acho que a sua explanação ficou perfeita, dá uma geral bem legal sobre isso. E vou passar para o... Opa, peraí. Então, agora a gente vai falar, o nosso convidado especial aqui, o nosso amigo Portillo, né? Também ralamos juntos lá no BTG, e para falar do Security Token Offering que o BTG estruturou, né, fora do Brasil, e como é que foi isso, como é que foi a experiência, como é que foi esse contato com o regulador, como é que foi essa emissão. Então, Portillo, eu vou tirar a apresentação, que você vai só falar, não é isso? Isso aí. Eu vou deixar só aqui, nessa tela, na verdade. Tá bom. Tá bom. Vai lá que é sua, Portillo. Pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Tentar, falando depois dessa turma toda que entende muito mais do assunto do que eu, se eu falar muita besteira aí, vocês podem me corrigir, tá? Não tem problema não. Mas, Ronaldo, eu vou dar uma contextualização primeiro, e aí, se é legal se tiver, me ajuda a conduzir aí para as coisas que você acha pertinente, tá? A gente vai fazendo bate-bola aí, acho que todo mundo acho que fica bacana. Mas só para dar uma contextualizada, a gente, voltando um pouco no tempo, a gente teve aquela primeira, não o primeiro, mas assim, de mainstream, lá em final de 2017, início de 2018, aquele boom do Bitcoin, das criptomoedas, né? Logo depois você teve o boom dos ICOs, o Fernando já mostrou aí a quantidade de emissões que a gente teve ali em 2018, né? Será uma coisa de 18 bilhões de dólares de emissões, uma coisa absurda. E a gente, no banco, começou a se envolver com isso, muito motivado pelos questionamentos que a gente tinha dos nossos clientes, perguntando desde qual era a nossa opinião até sobre Bitcoin, até uma coisa mais ampla. Era uma discussão que estava muito polarizada naquela época. Então você tinha as correntes dos entusiastas que achavam que o Bitcoin e as criptomoedas resolveriam todos os problemas do mundo, né? Da paz mundial, a cura do câncer, tudo você tinha que resolver com criptomoeda e blockchain. E do outro você tinha os agnósticos que tinham a visão de que isso era só para lavar dinheiro, financiamento do terrorismo e para você fazer operações na Deep Web. A gente teve uma abordagem lá bem pragmática, vamos entrar sem viés nenhum para entender o que está acontecendo, o que é essa tecnologia, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o quão madura ela já está. E foi assim que a gente começou nossa imersão nesse assunto tardiamente lá no banco. Quando a gente começou a identificar o processo das emissões dos ICOs, só para lembrar, lá na época, todo dia tinha uma emissão nova, e as manchetes na época eram muito focadas nos scams, nas fraudes que estavam acontecendo com os ICOs, e a gente estava com uma visão um pouco diferente nessa época no banco, tentando olhar um pouquinho por baixo da espuma. Que, na verdade, você tinha um fenômeno onde você tinha empresas, startups, tá? Captando dinheiro globalmente sem intermediário nenhum. Para um banco que tem um mercado de capitais como uma vertical importante como a gente na hora viu, olha só, tem alguma coisa aqui acontecendo, temos que entender se essa tecnologia é boa mesmo, se dá para fazer isso mesmo que a turma está fazendo, temos que entender o que tem de sinal por baixo desse ruído. E aí, com isso, a gente começou a estudar e, assim, tomamos também, de novo, uma visão bem pragmática e falamos, tá bom, vamos entender se isso funciona mesmo ou não, vamos fazer uma emissão nossa, tá?
Então, a gente primeiro decidiu que a gente faria uma emissão nossa e depois voltamos para a prancheta para ver o que a gente faria. Disso aí a gente iterou muito, pensou-se em vários ativos possíveis para a gente fazer, desde um utility token até uma coisa mais voltada à renda fixa, e no final a gente acabou decidindo por fazer uma coisa ligada ao mercado imobiliário, tá? Por ser um investimento que as pessoas já estão acostumadas no mundo inteiro, todo mundo é normal você investir em imóveis, tá? Seja via um veículo, seja diretamente, e para a gente foi uma coisa que seria fácil da gente explicar. A gente tinha muito investimento que a gente fazia no setor imobiliário, então assim que a gente decidiu fazer a tokenização de um projeto imobiliário. Nada mais é do que um portfólio de imóveis recuperados, é um business que a gente já faz no banco já. A gente sempre foi muito próximo aí da CVM, de várias das diretorias no processo, tá? E na época a gente identificou que para a gente conseguir botar a coisa na rua numa velocidade rápida, a gente teria que ir para uma jurisdição que tivesse a legislação de securities que pudesse permitir que a gente fizesse isso de forma rápida. Por isso que a gente escolheu o Cayman. O banco tem uma branch muito forte em Cayman também, então isso ajudou. Mas, assim, nada que a gente não poderia, foi uma decisão muito mais estratégica, tá? E com a CVM a gente sempre falou, olha só, a gente está fazendo isso aqui, vamos fazer em Cayman, a gente acha que isso aqui vai ser um ótimo aprendizado para a gente ter e depois até trazer para a gente ajudar na manutenção, na confecção disso aqui no Brasil. Obviamente o banco é muito mais forte no Brasil, então a gente quer fazer isso no final das contas no Brasil, tá? E foi assim que nasceu o projeto do REIT-BZ. A gente começou o processo no meio para o final de 2018, começamos com a venda da oferta final de março de 2019, emitimos o token no final de maio de 2019, a gente fez a emissão, investimos o portfólio ao longo do final de 2019, pagamos o primeiro dividendos relativo a esse portfólio agora há 2 meses atrás, e provavelmente vamos fazer outro pagamento ainda esse semestre, tá? E esse, assim, em suma, foi o nosso processo decisório e estratégico para entender essa coisa, não só dos STOs, como dos STOs. A gente tem uma visão também muito pragmática de como essa tecnologia pode ajudar o mercado mundial, mas sim, mais a nossa preocupação mais o mercado brasileiro, e ajudar no sentido de tornar o mercado mais eficiente, democratizar o acesso, não só o acesso dos investidores a outros tipos de investimento que hoje eles não têm acesso, tá? Hoje, ou quem tem acesso são investidores com um potencial financeiro maior, e do outro lado facilitar o acesso ao mercado de capitais por empresas que hoje não têm acesso, ou que para terem acesso o custo é proibitivo. Nossa visão aqui, o processo que a CVM e o Banco Central estão fazendo de sandbox é o caminho a ser seguido. Tá? Quando a gente fala de uma tecnologia nova, não é nem que muito difícil, é errado a gente vir com uma legislação antes, sem a tecnologia estar madura, ainda mais a velocidade que a gente tem. Então, assim, essa possibilidade do mercado poder inovar, do mercado poder testar, e com a supervisão do regulador, e depois, em cima disso, você criar uma legislação das coisas que fazem sentido, das coisas que realmente podem trazer valor para o mercado, a gente acha que é o caminho a ser seguido. E, assim, muitas eficiências para a gente ganhar, e quando eu falo a gente, não só para a gente, por ente privado, quem está ali na ponta rodando os negócios, como para o mercado como um todo. Tá? Algumas coisas que, assim, a gente observou nesse processo todo, e até no nosso próprio processo de educação e aprendizado, é que muitas vezes as pessoas focam muito na tecnologia e esquecem um pouco o que está por baixo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a tecnologia é um meio, ela não é a finalidade.
quando a gente está falando de um security, de um ativo mobiliário, cara, é um instrumento que você vai usar para você fazer esse ativo imobiliário chegar aos investidores é uma coisa, o ativo é outra coisa, e não necessariamente esse ativo muda dependendo do instrumento que você usa, entendeu? A gente pega ação antigamente era uma cautela física, que o sujeito tinha lá, tinha o nome dele, antes tinha até, acho que não tinha o nome nenhum, o cara pegava lá e guardava no cofre, entendeu? Então, assim, depois você tem um mercado eletrônico e hoje você pode ter um token, tá? E, embora você tenha uma tecnologia nova, muitas das etapas que você tem ao longo do processo, aí falando mais do mercado de capitais, não mudam exatamente com a tecnologia. Você continua tendo aquelas funções. O que muda é a forma como você aborda a tecnologia. E por isso que a gente conversa muito quando ele está falando com os reguladores, é que eu, particularmente, e sim, tenho uma restrição muito grande a você entrar com uma tecnologia tão nova como essa, pedindo dispensas em relação ao que você tem vigente hoje. Por quê? Porque muitas vezes, cara, você fica ali encaixando o triângulo no quadrado. A gente tem que ter uma legislação nova que consiga tratar dessa tecnologia nova. E só para clarificar, tem uma razão por que, no processo de emissão de um ativo imobiliário qualquer, você vai ter lá o advogado, o escriturador, o custodiante, o emissor, o distribuidor. Tem uma razão para isso. Isso aí foi construído ao longo do tempo para tornar o processo mais com uma governança melhor, mais seguro para o investidor na ponta. Agora, muitas dessas funções, elas não vão desaparecer com a tecnologia nova, por exemplo, de DLT. Só que a gente pode fazer elas de uma forma muito mais eficiente e que possa trazer esses benefícios do mercado de uma forma muito mais rápida. Então, assim, é um trabalho em construção. A gente está muito animado com o caminho que a gente está tomando aqui no Brasil e eu vejo, assim, tem um potencial muito grande do Brasil, pelo tamanho que ele tem em termos de economia, de tendo uma legislação mais moderna e segura, da gente se consolidar como um hub de atração de investimento para cá. Tá? Porque, de novo, eu diria que isso tudo que a gente está discutindo aqui, o mundo inteiro está discutindo. Então, assim, se tem um momento que a gente pode tomar o protagonismo, é agora. E assim, eu, com tempo de mercado, foram tantas situações, por questões de planos econômicos, legislações novas, etc., que a gente viu mercados saindo do Brasil para ir lá para fora. Agora mesmo, a gente tem visto muita empresa indo fazer listagem lá fora. A gente quer que essa turma liste no Brasil, cara. A gente quer que essa turma, que a formação de capital seja feita no Brasil. Pelo contrário, a gente quer atrair gente lá de fora para investir aqui no Brasil. Isso faz crescimento econômico, isso gera emprego, isso que gera retorno para a sociedade, entendeu? E para isso a gente tem que trabalhar em ter uma legislação mais moderna, segura e confiável ao longo do tempo, tá? Então, assim, desse panorama inicial, Ronaldo e por todo mundo aí painel, não sei se vocês querem alguma coisa, se vocês querem que eu toque especificamente, entendeu? Só para mostrar aqui, eu terminei, pessoal, aqui, isso aqui é o white paper do REIT-BZ, tá? Então, o white paper é assim, alguma coisa mais próxima do que a gente teria entre um white paper do ICO e um prospecto que a gente tem hoje, mas assim, esse white paper aqui tem 32 páginas, considerando todos os disclaimers, considerando as explicações do ativo, da tecnologia. Então, assim, dá para fazer uma coisa de uma forma mais, com uma experiência melhor e que vai efetivamente informar mais o investidor do que a gente tem hoje. Outra coisa que é interessante que a gente fez no REIT-BZ é que a gente tem um dashboard do investidor. Então, lá no dashboard do investidor, você tem informação de onde está sendo aplicado os recursos, o que já está sendo comprado, o que não está sendo comprado, quais são os FIIs que ele está pagando, para onde está indo o dinheiro dele. E isso, numa forma assim, sai informação, a informação está no dashboard. Cara, isso, na nossa visão, é muito melhor e muito mais informativo para o mercado e para o investidor do que você ter um relatório trimestral, por exemplo. Um trimestre hoje, o mundo já mudou. Então, assim, tem como a gente usar a tecnologia de uma forma que seja
segura, com uma boa governança, mas que gere muito mais eficiência no mercado. E aí só um ponto para terminar, para ver o que mais vocês querem tocar, gente, assim, em relação ao que foi discutido aqui, a gente usa muito, o Fernando até usou esse exemplo, e eu uso muito esse exemplo também para me situar em relação a outros fenômenos que aconteceram da tecnologia mudando completamente alguma indústria. A gente viu isso na indústria do streaming de música, como o Fernando colocou, a gente viu isso na parte toda de comunicação, de e-mail, esse tipo de coisa. Tem uma coisa que é diferente, que assim, e até quando a gente fica meio frustrado às vezes das coisas no mercado financeiro, talvez a gente tenha a sensação de que não estão evoluindo na velocidade que a gente gostaria, assim, quando a gente está lidando com dinheiro, o buraco é mais embaixo. Tá? Então, assim, uma coisa é você entrar lá no teu Spotify e, porra, a playlist que você fez lá tá fora do... Portilho, se deu uma travada aí. Não sei se foi... Voltei? Alô? Voltou. Voltei, Ronaldo? Opa, Voltou. Onde que parou? Onde que cortou? Você estava falando de quando você está no Spotify, você perde a sua playlist só, quando você está lidando com dinheiro é diferente. É isso mesmo. Você imagina se você entra no teu, no teu banco digital lá e no dia seguinte, aquele teu investimento sumiu. A vida das pessoas está ali. Então, assim, exige realmente um cuidado maior quando a gente está lidando com dinheiro, com ativos, com valores mobiliários, tá? Então, assim, no geral, são as minhas principais considerações. Aí não sei se vocês querem fazer algum ponto que eu não toquei, como é que vocês querem conduzir? Bom, Portilho, eu acho que, assim, cara, eu gostei muito eu acho que esse mindset, né, que a gente olhar, assim, né, um banco do tamanho do BTG, olhar para realmente uma tokenização, né, e aí até é uma pergunta, eu acho que é um ponto para você falar, como é que foi essa mudança, como é que foi essa chave de mindset, né, dentro de um banco tão tradicional de estruturações, né, de IPOs, né, que fez tanto tempo, como é que você viu isso dentro do banco, como é que você conversou com pessoas do mercado financeiro tradicional, né, seus sócios, como é que você conduziu isso para assim, vamos fazer uma emissão, vamos fazer um IPO tokenizado de fato aqui fora do Brasil, né? Tentou aqui dentro do Brasil, mas como é que foi esse mindset aí? Cara, isso aí, assim, sendo bem transparente, o processo é muito no incentivo, tá? O que acontece? A gente começou nas criptomoedas na parte de trading, operando basicamente, tá? Então, assim, a gente teve um retorno bom no início e, obviamente, quando tem um retorno bom, você se anima mais a cavar mais aquilo ali, entender mais daquilo ali, tá? E agora, nesse caso específico da tokenização, foi muito incentivo, de um lado, oportunidade e do outro, ameaça. Entendeu? Porque, de novo, cara, do nosso lado, como um dos maiores bancos em mercado de capitais da América Latina, se tem alguma coisa nova, como estava tendo nos ICOs, que pode mudar completamente o mercado, cara, vamos parar e vamos prestar atenção nisso aqui, tá? É óbvio que, como toda dinâmica de você fazer iniciativas novas dentro de instituições maiores, você tem sempre a galera que é a favor, a galera que é contra, e aí tem toda a dinâmica interna lá, política disso acontecer, tá? Então, assim, a nossa abordagem foi que, olha, cara, a gente continua fazendo um negócio como e vamos abrir essa frente aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo, tá? Assim, de forma muito, muito pragmática, tá? Agora, obviamente que os incentivos, não só do potencial que tem, eventualmente, dessa tecnologia, o que a gente pode fazer, de um lado, e do outro, ameaça a um negócio muito importante do banco, tá? Agora, uma analogia que eu usei muito lá, e que depois, quando veio o case da Libra, depois, facilitou a minha explicação, e que eu gosto muito, é a coisa daquela internet de valor, tá?
E para mim funciona muito, no meu processo de educação, no meio também funciona muito isso. Que é você entender que, cara, olha só, o que a internet fez com o mundo das comunicações e da informação é essa criação de um protocolo comum, onde você troca informação sem depender das aplicações nas pontas, tá? Ou seja, cara, eu mando um e-mail aqui para o Fernando do meu celular e ele está lá com o laptop dele, sei lá, Toshiba, rodando Windows, não quero saber o que tem. Eu vou mandar e ele vai receber o e-mail dele lá, não interessa o que está. Por quê? Porque tem um protocolo comum que todo mundo está falando. Eu encaro as DLTs como a mesma coisa para essa parte de valor. Tá? Na verdade, não sou eu que encaro, isso é uma analogia que outras pessoas já fizeram, que para mim me ajudou muito. Então, assim, se eu tenho um protocolo comum onde eu consigo plugar um produto meu e eu consigo usar esse protocolo comum para eventualmente distribuir isso globalmente, estou aí imaginando que não existe problema nenhum de regulação e de fronteira, esse negócio todo, tá? Estou sendo bem por absurdo. E eu não tenho que preocupar que esse cara tem que estar com o meu aplicativo, que esse cara tem que estar com uma conta aberta. E, pô, isso é um potencial absurdo, entendeu? E aí, quando veio a Libra, o exemplo que eu dei foi assim, pessoal, olha só, o cara tem 2 bilhões de consumidores. Imagina, raciocinando para o absurdo, que a gente acorda amanhã e a Libra está implementada com a wallet, com blockchain, com tudo lá, e imediatamente a gente tem uma wallet plugada naquilo ali e eu consigo acessar da noite para o dia 2 bilhões de pessoas. Entendeu? É um raciocínio por absurdo, mas é bem para dar uma chocada no potencial que tem uma coisa dessa. E eu vendo, volto, cara, só, isso na verdade foi o que aconteceu com a internet. Entendeu? Não foi de um dia para o outro, mas o potencial é esse. Então, assim, o processo decisório veio todo dessa análise da oportunidade e, obviamente, do risco também. Tá? Mas não é necessariamente fácil não, tá, Ronaldo? Tem que... Né? Eu sei. Eu acho que é legal a gente agora passar um pouquinho, você fica por aí, a gente vai, agora o Courtney vai puxar uma parte de realmente discussão. E, posso fazer só mais um ponto que eu esqueci, cara? Que muito assim, que foi um aprendizado grande nosso no case do Urtbizia, que é o seguinte, e aí talvez eu choque um pouco com os mais puristas aí que começaram no cripto lá, que é o seguinte, a gente tem aquele conceito muito, e a Paloma falou da chave privada, então tem muito aquele conceito de not your key, not your money, ou seja, se você não tiver a tua chave, o dinheiro de fato não é teu, e eu entendo perfeitamente essa tese, principalmente pelo que a gente já passou no Brasil no passado, de poupança confiscada e dessas coisas macroeconômicas loucas que a gente está vivendo nesse mundo de estímulo hoje, eu entendo perfeitamente essa tese, tá? Só que, para a gente ter como indústria, para a gente ver tudo isso que a gente está trabalhando, ter adoção em massa, para mim esse conceito não funciona. Por quê? Porque, no limite, cara, o usuário médio, que é onde está o grande número de usuários, cara, o cara quer uma experiência que seja boa, que seja melhor do que a que ele tem atualmente, porque senão para que ele vai mudar? Você mudar sempre dá trabalho, você tem que ter uma nova aprendizagem, tá? Que funcione, que seja mais barata, mais eficiente e que, se der algum problema, com quem ele reclama e, no limite, quem ele processa. Tá? Então, assim, é um trabalho muito grande para a gente que está na indústria trazer essas aplicações e essas soluções para o mercado. E isso aprendi muito. Teve um amigo meu francês que ele investiu no Urtbizia. Era um cara que era zero educado em cripto. Tá? Cara, só, ele queria muito, adora imóvel, já tinha investido em imóvel no Brasil já, porque ele morou no Brasil uma época. Cara, ele só investiu porque eu peguei ele pelo braço, abri a conta numa corretora lá de cripto na França com ele, ensinei ele a mandar o Ether dele para o Cabinet, fazia assim, se eu não fizesse isso com ele, ele jamais iria investir. Então, assim, a experiência ainda é muito ruim. Entendeu? Eu falar para o cara que, cara, olha só, você deixar numa corretora, tem que ser uma corretora boa, porque senão, pô, vão hackear teu dinheiro. Então você tem que ter a tua chave lá, mas se você prender a tua chave, se você perder a tua chave, você nunca mais... Cara, esquece, isso não vai voar, tá? Então, assim, eu diria que foi talvez o grande aprendizado, além de todos os outros que a gente teve, nesse processo do Urtbizia. E para mim é muito importante para a gente que está fazendo os desenvolvimentos disso aí, ter isso na cabeça. Tá? Pô, ótimo, Portilho. Eu acho que
isso vai de encontro com o que a gente entende, né? Que eu acho que hoje, quando uma pessoa investe, né, investe realmente aí no mercado de ações, por exemplo, sendo bem simplista, você tem esse tipo de preocupação com quem está liquidando, com quem está, né, isso tudo já está em infraestrutura de mercado. E essa discussão que a gente está tendo, né, junto com a CVM nesses grupos de trabalho, para montar essas estruturas, de ter um custodiante, porque realmente, aquilo que você fala, você vai ter que entrar numa corretora, comprar Ether, jogar para dentro, que é o gas, para você poder transferir seu token. É um operacional complicado e que não faz sentido para o investidor, né? Então, a gente quer deixar isso, assim, nossa missão é tentar transformar isso. Não é simplesmente, a gente não quer, óbvio, a gente não quer transformar o mercado de capitais, né, e o mercado de ações só em blockchain, não é digitalizar o mercado, não é, isso já foi feito com DMA 1, 2, 3, 4. É isso. Com certeza. A gente quer, sim, criar infraestruturas, por isso a gente discute essas infraestruturas, como é o formato hoje, como é o futuro, né? Até acho que no painel de ontem se falou bem disso, e para poder isso sim plugar e dar essa experiência para o usuário e essa para o cliente, que é o cara que vai botar dinheiro, que você não se preocupa. Hoje você pode investir em qualquer corretora, né? Hoje está na B3, mas era a cultura da CBLC. Então, assim, cara, você não se preocupa, né? Essa corretora faliu, isso está lá, né? Então é o mesmo modelo que a gente está indo aqui, tá? É muito legal, é um muito bom case. É o mesmo modelo e é o mesmo modelo que as regulações internacionais estão adotando. Isso fica transparente para o cliente, quando você começa a ter essas infras novas, esses papéis novos regulados, né? Você não tem que se preocupar. O custodiante vai fazer ser transparente para o cliente. E se a gente for pensar, gente, os problemas não são muito diferentes do que existiam no passado, não. O cara, antigamente, ele podia botar teu dinheiro no banco ou guardar o dinheiro debaixo do colchão. Você guardou o dinheiro debaixo do colchão e, roubaram, beleza, perdeu o dinheiro, meu amigo, não tem dessa. No banco você pode reclamar, é a mesma coisa, entendeu? Não é que a gente está... tem muita coisa que a gente acha que a tecnologia muda tudo, não, mas no final das contas são relações comerciais e humanas que estão ali permeando tudo, né? E já que chegamos no nosso painel e bate-papo, e o tempo está acabando, eu queria só pegar as perguntas que a gente tem aqui, porque acho que são bem interessantes. E acho que pegando o gancho do que vocês estão falando, Portilho e Ronaldo, o Helder está perguntando uma coisa que para mim é muito sensível, a questão dos green bonds. Como é que vocês veem o green bonds, já que a gente está tendo um projeto grande agora no Brasil, para crédito de carbono? Isso entraria como security token? Não? É a mesma estrutura? Vocês acham que ter tokenização desse mercado vai facilitar que a gente tenha uma segunda onda verde ou não? Posso começar dando minha opinião nisso aí, muito brevemente? Umas coisas que eu vejo também é o seguinte, como a legislação de valores mobiliários securities é uma legislação muito rígida, e é mais difícil você fazer qualquer coisa, porque justamente existe uma regulação, as pessoas caminharam muito por um caminho de, cara, só, o que dá para eu fazer para eu tokenizar que tem uma legislação mais branda? E aí você acabou indo por um caminho que você pegava por ativos alternativos muito complexos e você botava uma tecnologia em cima que também era complexa e as pessoas não entendiam. Então, no final das contas, tinha um negócio muito mais complexo, tá? Então, assim, não sei se para mim o fato de green bond, crédito de carbono, ter sucesso ou não, ir para frente ou não tem nada a ver com se isso vai ser tokenizado ou não. A tokenização pode ajudar ou não, dependendo do modelo de negócio que você montar em cima, entendeu, Kurt? O que importa é o modelo de negócio que vai fazer o negócio funcionar ou não. Tecnologias boas com modelos de negócios ruins tendem a não ir para frente. Modelos de negócios bons com tecnologia mais ou menos, tem mais chance de ir, tá? Minha visão. Excelente. Vasco, quer colocar alguma coisa? Eu penso que mais do que, vamos dizer assim, o green, fintech e os tokens vão poder ter um impacto muito grande nos títulos temáticos, títulos sociais. Então, eu acho que para emissões assim, se a gente pensar num CRA ou numa debenture, uma oferta aí de centenas de milhões de reais, uma oferta pública pela 400, talvez não haja tanto incentivo nesse momento para você utilizar uma estrutura diferenciada. Não digo que não se use tecnologia, especialmente pode ser útil, aqui falando aí em tese, pelo que a gente tem discutido com alguns atores, especialmente para controle de informações que são importantes para que você ateste que a destinação dos fluxos de recursos. Então, assim, qual é a coordenada
geográfica ali, enfim, se ali está, se é uma área de reserva, se aquilo está vendo se houver algum compromisso de reflorestamento. Então, existem soluções de tecnologia que poderiam automatizar não só as informações, como também alguns eventos. Mas nos parece que para a área de impacto social é onde realmente, pelo menos num primeiro momento, você teria assim uma maior disponibilidade. Sobre o mercado de carbono, é muito difícil falar nesse momento, até porque a última vez que a CVM se pronunciou sobre isso, há muitos anos atrás, foi dizendo, ainda na questão do protocolo de Kyoto, da redução certificada de emissão, que não era um valor mobiliário. Embora aquele caso tenha focado na redução certificada de emissão, também se sabia que se você fizer uma operação local e que ela, independente se ela for gerar um crédito futuro de carbono, se aquilo for tratado como um SIC, será um valor mobiliário. Então, os casos que têm vindo a discussão com a gente de tokens ambientais ou que seriam formas de investimento, não foram para frente. Eu já tive várias reuniões e acho que estão ainda numa fase muito embrionária, mais como ideias do que, de fato, como uma coisa que está pronta para sair. Agora, sem antecipar nada, nós estamos num momento de transição das políticas públicas, mais do que a questão da regulação, e eu acompanharia com bastante atenção nas próximas, no prazo curto, que novidades podem vir nessa regulação, já que tem havido aí regulação, que eu digo, de políticas, né? Uma política nacional, esforços internacionais, e aí eu acho que se isso acontecer, a gente vai poder avaliar se o mercado vai ser envolvido ou não. RenovaBio, por exemplo, é um tema bastante interessante, mas não é mercado de capitais. Agora, eu penso que há grande espaço aqui para isso. Eu não sei se eu respondi, se eu confundi, mas eu coloquei aqui várias informações, até porque não está certo ainda do que a gente está falando. Você respondeu umas 2 ou 3 perguntas ao mesmo tempo, Vasco. Mas temos mais. Tem 3 perguntas aqui falando da mesma coisa, né, endereçadas ao Portilho, mas eu acho que valem para todos. Todo mundo perguntando do Sandbox. Rodrigo Batista e mais algumas pessoas perguntando sobre isso. Se tem data, como é que vocês veem o Sandbox ajudando nessas estruturas e tal? Assim, bom, não sei quem, acho que sou eu, né, que começa essa, né? É tua, Então, Vasco. É tua. Bom, essa eu começo sem poder responder. Eu não posso dar a data aqui. Essa divulgação será feita pelos canais oficiais da CVM em breve. Agora, há um comitê de sandbox que eu integro, mais outras áreas, são 6 áreas, e ele está trabalhando arduamente para que esse processo se conclua e seja lançado. Enfim, isso vai ter que ser colocado publicamente. Agora, eu vou colocar aqui, ressaltando que é minha opinião pessoal, não necessariamente do colegiado da CVM, o que eu sinto, e acho que esse sentimento, ele também explica a atenção que a gente está dando para esse projeto, né? O LAB tem 200 entidades, 600 pessoas, sei lá, 30 ou 40 subgrupos, e eu estou nesse GT, então, como superintendente. E procuro participar de todas as reuniões. Então, é porque acho que essa é uma mensagem clara da importância para a CVM disso. E eu diria até que, também dizendo que é a minha opinião pessoal, que seria muito importante, muito interessante, e acho que algo assim muito positivo, se viesse um STO para a CVM, ou no Sandbox, ou no... Claro, não quer dizer aqui que vai ser aprovado. Eu não posso, não sou área, não tenho essa tinta não é da minha caneta, né, para dar registro. A minha área aqui é uma área que está fazendo um diálogo com o mercado, enfim, para inovação. Então é importante ter esse Chinese Wall mesmo entre a gente, mas eu tenho certeza que a CVM veria, e não são palavras ao vento, veria muito bem isso, e eu fiquei até surpreso de não ter acontecido. Eu vejo o André falando aí do BTG indo para o exterior, eu falei, poxa, mas enfim, acho que essa hora vai chegar. Se for no Sandbox, ótimo. Se for num pedido de dispensa CVM, ótimo também. O importante é fazer esse carro andar. Tem 2 anos já, Vasco, então acho que a gente está bem alinhado.
E só a gente, assim, como a gente tem lidado bastante com isso aí, e de novo, eu, por não ser advogado, por não ter tido tanto contato com a CVM antes desse projeto, para mim, e não é porque o Vasco está aqui, mas assim, toda a interação, o processo foi muito, muito bom, muito melhor do que as minhas expectativas, tá, Vasco? Então, assim, não só dos grupos, das pessoas tecnicamente muito boas, entendeu? Da gente pôr discutindo tecnologia, discutindo mas isso aqui funciona, isso aqui não funciona, como de todo o ambiente que eu vejo, não só da CVM, como do Banco Central, de incentivar a inovação e trazer coisas que realmente façam diferença para o mercado, tá? Se a gente olhasse talvez há 20, 30 anos atrás, não era esse ambiente que a gente tinha. Então isso, para mim, foi uma surpresa muito positiva e eu estou muito animado. É óbvio que a gente sabe que falta recurso, falta braço e nunca as coisas andam como a gente gostaria, mas para mim o processo está muito bem encaminhado, tá? Portilho, já que você está com a palavra, alguém está perguntando aqui qual é a diferença prática entre a cota do fundo e o token desse fundo. Cara, assim, o REIT não é um fundo, é uma empresa, tá, que carrega os ativos que você tem a representação por um token em Cayman. Assim, na prática, cara, são instrumentos diferentes, mas são tudo representações de um portfólio de ativos que estão lá. Assim, eu tendo a simplificar muito isso. Eu sei que os advogados vão brigar comigo aqui porque eu simplifico demais, mas no final das contas não interessa. A gente, antigamente, a ação era um pedaço de papel. Então, eu quero entender o que é o ativo, o que ele faz, o que ele não faz, como é que você tem que lidar com esse ativo ao longo do tempo. Para mim, isso que é o importante. Toda tecnologia que a gente torne o mercado mais fluido, mais democrático e mais eficiente, ela tem que ser incentivada, entendeu? Então, a gente olha assim, tem muitas coisas no mercado que o mercado já é digital, tá? Mas muitas das funções do mercado, das etapas, ainda são as etapas que foram feitas para o mundo analógico. Entendeu? Então, de novo, antigamente, você tinha um cara lá, escriturava no livro, ação tal, de fulano de tal, isso aqui fulano de tal, o cara recebia um negócio lá, carimbava, o cara tinha um bonde, ele destacava o cupomzinho lá, ia lá, dava o cupomzinho e recebia dinheiro, entendeu? Então, assim, só que a nossa legislação, aqui no Brasil não se adapta, mas nos Estados Unidos é 1930. Então, assim, tá na hora de dar uma chacoalhada nisso aí para melhor, tá? Então, assim, de novo, a tecnologia é o meio, não é o fim. Tá? Então, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que você falou, para Paloma, que alguém que é anônimo está perguntando como é que a tokenização de valores imobiliários poderia ajudar a economia brasileira nesse momento? Nesse momento, a tokenização de valores imobiliários? Sim. Bom, nas nossas discussões no grupo, a gente tenta focar bastante assim no protótipo e fazendo alguns cortes metodológicos, mas quando a gente começa a pensar numa evolução desse modelo, você poderia ter empresas com acesso mais fácil a crédito, assim, tokenizando as suas dívidas, por exemplo. Isso poderia ser um mercado de acesso, né? Não sei se é assim que fala, Courtney, o que você acha? Poderia ajudar dessa forma também. Você poderia... Eu sou muito suspeito porque eu sou da turma que acha que tokenização, de uma maneira estruturada, obviamente respeitando o investidor, poderia nos dar acesso a capital externo. Mas isso é uma maratona longa que a gente tem muito tempo para andar. Mas tem uma pergunta que tem a ver com isso. Alguém está perguntando o que a CVM efetivamente está fazendo para avançar na regulamentação dos STOs. Né? Então, e aqui ele fala dos casos, perguntando se os casos de fraude atrapalham ou não. Eu acho que a CVM está fazendo um brilhante trabalho, assim como o Portilho. Acho que se a SEC fosse 1% do que a CVM, esse mercado já tinha explodido lá fora. Mas eu vou deixar o Vasco responder essa. Oi, não vê para mim? Ele está perguntando o que a CVM efetivamente está fazendo para ajudar a securitização ou a tokenização de securities. Assim, o próprio laboratório foi um esforço gigantesco, sem recursos, quer dizer, os recursos a gente conseguiu viabilizar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que a CVM não teria recursos, talvez a gente poderia ter 1% dos recursos da SEC, né? Os recursos de orçamento, de pessoas, enfim, não é comparável. Então, com essas restrições que são naturais, a CVM faz um esforço com a sua equipe, mas
também busca muito viabilizar, melhorar as suas condições, e o laboratório tem isso, tem 8 ou 9 consultores trabalhando, um acordo com o BID, com a BDE, com a GIZ, e lá a gente incluiu desde o início fintech, primeiro o Sandbox e agora essa frente de trabalho para conseguir entender. Eu diria que se a gente tivesse sido provocado antes pelo mercado, porque eu participei de N reuniões em que, e não estou criticando, em que olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho essa proposta, tal, de várias, mas nenhuma chegou na CVM. E aí a gente achou que, bom, tem algum problema. Então, assim, eu acho que essa frente de trabalho também é uma resposta ao fato de que o mercado não veio, pelo menos para nós. Quantas operações que aconteceram, infelizmente, foram casos claramente de aplicação. Se você pegar um ROI teste, está lá, claramente que aquilo ali é um SIC, né? E o ator entendeu que não era. Tudo bem. E também não quis se regularizar, ou quando quis não foi possível, enfim. Então, temos aí uma série acho que de pequena, mas uma série de eventos não muito felizes, e eu penso que é importante para o mercado como esse, qualquer mercado, que ele comece com segurança. Então, está na hora de mudar essa história e fazer uma história com casos mais de sucesso. Mas o convite aqui, para não ser mal interpretado, dizendo que é a minha opinião, é que as pessoas, se forem ofertar valores mobiliários, forem ofertar investimentos aos investidores numa oferta pública, que procurem a CVM e tragam, ou se apliquem para o Sandbox, pode não ser selecionado, enfim, mas vai ter lá essa janela, ou procure a CVM pedindo ali uma dispensa de registro, enfim, pedindo uma alteração na norma. A CVM tem sido super aberta a isso, e eu acho que não é a explicação dessa... Não estou tirando aqui... claro que a gente sempre pode fazer mais, mas não veio também no mercado, pelo menos até onde eu saiba. Aí, se veio, me conta que eu quero saber. E Country, completando aí o que a Paloma falou, e aí para o Vasco, e vocês me ajudem nisso aí, a gente tem hoje basicamente a 588, que regula crowdfunding, né? Depois você tem na outra ponta a 460 e a 476, que basicamente regula as ofertas privadas e as ofertas de varejo. E embora, sim, na 588 você tem aí limitações do tamanho dos projetos, tem uma série de limitações, tá? Nas daqui de cima, embora não tenha essa limitação explícita, pelo próprio custo de você fazer essas ofertas, você torna proibitivo você fazer ofertas de um valor menor, porque o custo percentual fica muito alto, tá? Custo com advogado, custo com processo, demora. Então, assim, o que isso pode fazer para o mercado é você ter um processo mais eficiente, mais barato, onde você permita toda essa galera que está aí, essas empresas que estão, esses 5, 10 milhões aí da 588, até na prática, sei lá, 400, 500 milhões da 476 e da 460, que, no final das contas, não têm acesso ao mercado de capitais e poderiam ter um acesso, mesmo que com algumas restrições, tá? Poderiam acessar o mercado. Então, assim, imagina o potencial que isso tem de não só dos investidores terem opções, outros investimentos como opção, e dessas empresas acessarem o mercado de capitais de uma forma mais barata e mais eficiente. Então, assim, o potencial de você liberar valor disso aí é muito grande. Aí, né, Courtney? Temos várias perguntas, mas infelizmente já fomos chamados aqui a fechar o nosso tempo de hoje. Então, eu devolvo a palavra para o Vasco para encerrar a nossa participação nesse workshop da tarde. Boa tarde, Courtney. E eu acho que nós estamos aqui realmente já com um horário bastante avançado, então não é possível aqui no nosso encerramento ir muito além do que agradecer a todos vocês de novo pelo trabalho. Todos que estão aqui estão envolvidos nesse trabalho lá com a CVM, no Lab de Inovação Financeira.
tema de extrema importância, acho como ficou claro. Eu agradeço a vocês pelas apresentações excelentes, pelo trabalho e a todos aqueles que nos assistiram. A gente vai verificar aqui com a Secretaria do Lab se há uma forma de responder depois por e-mail as perguntas que foram colocadas e que não puderam ser respondidas aqui no nosso horário. Estamos num momento de virada, acho que mesmo com todo o cenário ruim, desafiador, mas eu lembro de aliás, vou dar o autor da frase aqui, o Marcelo Trindade, quando era presidente da CVM e foi meu chefe lá, eu superintendente do Trau, né? Aliás, foi ele até que me nomeou nessa superintendência lá em 2005. E a gente estava num momento bastante difícil e se discutindo, mas vamos fazer isso, vamos colocar ele, não sei se eu vou traduzir aqui o pensamento, foi o seguinte, olha, é nessa hora difícil que a gente constrói o nosso sucesso lá na frente, quando a maré virar, quando as condições se colocarem. Então, existe um trabalho que precisa ser feito independentemente se está chovendo, caindo trovão, raio, tempestade ou se está fazendo sol. É esse trabalho que vai permitir, quando as condições forem dadas, o mercado avançar. E é com isso que a gente segue aqui nesse esforço. Eu tenho muita esperança que a gente consiga modernizar o mercado de capitais, trazer essa inovação aí de forma segura para os investidores e promover aí o desenvolvimento do país, que é o que está previsto no nosso mandato legal. Muito obrigado novamente a todos e dessa forma eu declaro encerrado o nosso evento de hoje. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa tarde a todo mundo. Obrigado a todos. Ótima tarde. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.